Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, a gente não vai construir. Nós iremos analisar, investigar, entender aí um pouco a teoria para que a gente consiga resolver problemas relacionados a esse tema, né? Então, aqui no canal eu já fiz vídeos de construção de polígonos, de triângulos, envolvendo sevianas e pontos notáveis. Mas eu acho que é importante aqui ter um material também que fala sobre essa teoria, né? Como que a gente pensa sobre isso. Então, seviana, gente, é basicamente um segmento, um segmento que tem como extremos, vou representar aqui um triângulo qualquer, tudo bem? Um triângulo aqui ABC. A seviana, ela tem como extremo um dos vértices do nosso triângulo, então, por exemplo, pode sair do vértice A, e essa seviana, ela vai até qualquer ponto da reta suporte do lado oposto. Que significa que ela pode estar no interior do segmento AB ou pode estar aqui no prolongamento dessa reta. Então, de A, por exemplo, partem infinitas sevianas, de B, partem infinitas sevianas, de C também, inclusive relacionado aí à reta que contém o lado, né? Então, por exemplo, essa daqui é uma seviana relativa ao vértice A, por exemplo. Como eu tenho infinitas, tem algumas que são bastante interessantes pra gente e que vai trazer aí algumas propriedades. Vou falar de duas delas hoje, a bissetriz e a altura. A bissetriz, a gente já conhece, a gente já constrói bissetriz, a gente já conhece um monte de coisa, mas para lembrar, né, então a bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Dependendo do problema, a gente pode usar ela como uma reta, como uma semi-reta. Como a gente tá falando de seviana, a gente vai usar ela como um segmento. Significa que ela vai iniciar em um ponto e vai finalizar em outro ponto. Por exemplo, a seviana S, X, O, Y, L, Z. E essas daqui são sevianas porque parte de um vértice e vai até um ponto da reta do lado oposto, né? Nesse caso aqui, ficou bem no interior do segmento. E aí, a bissetriz, ela vai ser uma seviana que vem de um modo especial. Ela não vem de qualquer jeito. Ela parte de um vértice dividindo o ângulo interno ao meio, em duas partes de mesma medida. Então, lembra? A gente já sabia que a bissetriz divide um ângulo em duas partes congruentes. Aqui é a mesma coisa, ela continua fazendo isso. Então, por exemplo, essa SX está dividindo esse ângulo em duas partes congruentes, a OY também, e assim sucessivamente. E aí, as três sevianas, né, nesse caso especificamente bissetriz, elas se encontram em um único ponto. Esse ponto aqui eu vou chamar de I. E esse ponto I, ele é conhecido aí popularmente como incentro, que inclusive é um ponto que a gente já falou aqui, né? Então, o incentro, ele é a intersecção das bissetrizes dos ângulos internos. E aqui a gente vai falar especificamente de um triângulo. Mas, obviamente, aí que poderia ser de um quadrado, enfim, é que as sevianas estão relacionadas a triângulos, né? Então, ela parte de um vértice do triângulo e vai até a reta suporte do lado oposto, é um segmento, começa e termina, né? Então, tem começo e fim, onde um dos extremos é sempre um vértice do nosso triângulo. E aí, o incentro, então, ele é a intersecção das bissetrizes dos ângulos internos, né? E a gente sabe que o incentro, além disso, ele tem uma propriedade bastante especial, que é o incentro, ele também é o centro da circunferência inscrita, certo? Lembram disso? Da circunferência inscrita. A circunferência inscrita é aquela que tem como centro o incentro e que tangencia os lados, né? Tangencia os lados do nosso polígono. Gente, as três sempre vão se encontrar em um único ponto. Então, basta que eu construa duas, eu já sei por onde vai passar, né? Então, onde elas vão se encontrar. Quando eu olho para o incentro, independente do tipo de triângulo, ele sempre está na região interna, né? Então, ele sempre, vou escrever aqui, sempre pertence à região interna
do triângulo. Tudo bem? Então, em centro, sempre vai acontecer isso, ele sempre vai estar na região interna, né? E aí, tem uma notação, que é usual, quando a gente tá falando de bissetriz como seviana, porque note que tá relacionado ao vértice, né? Então, tem que ter uma notação que me fale desse vértice. A notação tem sempre um Szinho, e aí depois a gente coloca o ponto, tá? É usual colocar o ponto minúsculo, apesar da notação de ponto ser maiúsculo. Sim, é isso. Então, S de S, relativa ao vértice S de O, relativa ao vértice O, e S de L, relativa ao vértice L. Essa daqui, então, é a notação. Notação de bissetriz, ou seja, a nossa BTZ como seviana. E é o que, inclusive, aparece nos problemas que vocês vão ver nos vídeos didáticos por aí, inclusive aqueles que eu já resolvi aqui no canal para vocês, né? Então, sempre vai aparecer, S de O é igual a 7 centímetros, quer dizer que essa bissetriz, desculpa, mede 7 centímetros. Beleza? Legal, a bissetriz aí não tem tanta coisa interessante como seviana. Agora, a altura, ela é bastante interessante. A altura, então, ela é uma seviana que ela também vai partir de um vértice, obviamente, só que ela vai pro lado oposto formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho uma que eu vou chamar de de LX, vou fazer o mesmo esquema, LX, UY e AZ. Então, aqui eu tenho as 3 alturas, né? Então, a altura, ela começa e termina, ela tem medida, lembra? É uma seviana, parte de um vértice e vai até a reta suporte do lado oposto. E aí, todas as alturas se encontram em um ponto. Esse ponto aqui, ele é conhecido popularmente como ortocentro. O ortocentro, ele é a intersecção das alturas de um triângulo, né? Então, note aqui, esse triângulo Lua, ele é um triângulo acutângulo. E aí, eu tenho aqui um ortocentro. Esse daqui é o triângulo Mel, um triângulo obtusângulo. Significa que um dos ângulos mede mais aqui que 90 graus. Esse triângulo também tem altura, né? Todo triângulo tem altura. Quantas alturas? 3 alturas, porque vai ter uma partindo de cada vértice. Note que, partindo de M, eu tenho essa altura. Partindo de E, então, eu vou ter que prolongar, me arrependi de ter escrito aqui agora, mas tudo bem. Tenho aqui uma outra altura, eu vou prolongar aqui, para que a gente veja que elas vão se encontrar. E partindo de L aqui, eu terei uma outra altura. Olha só, 3 alturas, certo? E aí, gente, talvez você fique um pouco confuso aí, onde tá o 90 graus aqui, né? Essa altura, ela vai formar 90 graus com o prolongamento do nosso lado oposto. Olha só, tem uma altura em relativa a M, então, ela forma 90 graus com a reta que contém um lado oposto. Qual reta que é? EL. Prolonguei aqui, tem aqui uma intersecção, que eu vou chamar de ponto P. A relativa ao vértice L vai partir de L e vai formar 90 graus com a reta que contém um lado oposto, nesse caso, ME. Bem aqui. Vou chamar esse ponto aqui de W. E, por fim, a nossa outra, ela vai partir de E e vai formar 90 graus com a reta que contém um lado oposto. Tá aqui dentro do nosso triângulo, Q. Esses pontos aqui, que são os pontos P, Q e W, eles são chamados de pés das alturas. Pés das alturas é exatamente o ponto onde forma esse ângulo de 90 graus, né? Então, é onde a altura encontra o lado. Então, é nesse ponto aqui que ele vai ser a origem do nosso ângulo reto, né? E aí, note que todas as alturas, elas se encontraram em um ponto. Esse ponto aqui é o nosso ortocentro. Desculpa a bagunça, perdão, enfim. Esse é o nosso ortocentro, intersecção das alturas de um triângulo. Quando ele é um triângulo obtusângulo, essa altura fica externa, não fica na região interna do triângulo. Note que eu nem preciso construir, né? Construir eu vou validar, mas só observando, não tem como uma perpendicular tá aqui, ó,
né, passar aqui na região interna, precisa formar 90 graus. Esse é um triângulo obtusângulo. Esse TES, ele é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. Então, eu teria que construir, por exemplo, uma altura relativa a T. Então, ela vai sair de T, vai formar 90 graus com o lado oposto. Olha que TE já é a própria altura, porque já tá formando 90 graus com o lado oposto. A mesma coisa para ES. A única altura que eu preciso fazer aqui é relativa ao vértice E, que vai sair de E e vai formar aqui 90 graus com o nosso lado oposto. Formou. E aí, gente, qual ponto aqui que é a intersecção das alturas? É esse ponto E, né? Esse ponto E aqui, ele vai ser igual ao nosso ponto O, que é como a gente tá chamando aí o ortocentro. Então, quando eu falo de um triângulo acutângulo, quando eu falo de um triângulo obtusângulo, e quando eu falo de um triângulo retângulo, a localização do nosso ortocentro vai variar. Ele não estará sempre na região interna. Se ele é um triângulo acutângulo, o nosso ortocentro está na região interna. Perfeito, é o que parece mais plausível, né? Quando ele é obtusângulo, ele está na região externa. Opa, eu escrevi obtusângulo. Externa. E quando ele é um triângulo retângulo, o nosso ortocentro necessariamente pertence ao polígono. Pertence ao polígono, então ele está no polígono. Isso daqui é a localização do ortocentro. Então, os pontos, quando a gente fala de localização aí, região, né, em relação a um polígono, ou ele tá interno, ou ele tá externo, ou ele tá no próprio polígono. O incentro, que é a intersecção das bissetrizes, é bastante simples, ele tá sempre na região interior, né, na região interna. Quando eu falo da altura, né, que a intersecção vai ser o ortocentro, ele tem algumas outras características, ele pode muitas vezes estar na região externa ou na região, ou no próprio polígono. Olhar para isso aqui é bastante interessante, fazer uma investigação no GeoGebra, é o que eu faço com os meus alunos, a gente tem uma sequência didática sobre Cevianas, e eles investigam no GeoGebra, que é um software aí de geometria dinâmica, que faz com que a gente consiga visualizar isso de um modo muito mais palpável, não é uma demonstração, né? Demonstrar isso daqui passa por alguns teoremas, como o teorema de Ceva, né? Inclusive por isso o nome, Cevianas, é um teorema que dá condição, fala quando necessariamente as cevianas vão possuir apenas uma intersecção, que é o caso da mediana, da altura, eu fico falando mediana toda hora, né, porque é o próximo vídeo, bissetriz, altura e mediana, enfim, que elas possuem uma única intersecção, e são cevianas aí bastante especiais, tá? Mas eu aconselho que você investigue, que você olhe, que você constrói um triângulo obtusângulo, determina o ortocentro, vê que ele vai ficar de fato na região externa, faz essa construção, que é uma construção mais complexa, né? Vai ter que prolongar aqui os lados, construir as perpendiculares. O ortocentro tem muitas propriedades interessantes, tá? Em breve eu quero trazer alguns vídeos sobre as propriedades. Enfim, tem vários teoremas aí envolvendo ele. Inclusive, esses pés aqui das alturas, né? P, Q e W, X, Y, Z, eles formam um tipo de triângulo muito interessante que chama triângulo órtico. Pretendo falar sobre ele também aqui em breve. Pessoal, falei um montão, não construí nada, mas falei muita coisa interessante pra gente se organizar e pra gente resolver aí diferentes problemas relacionados a essa parte de cevianas e pontos notáveis, tudo bem? Espero que tenha curtido, tenha te ajudado aí. Enfim, qualquer dúvida, comenta, curte o vídeo pra dar aquela força, se inscreve também. E não se esqueça sempre, bora construir?